Queridos, lição 182. Muito obrigada pela oportunidade de estar servindo. Agradeço muito a você. Diz assim: eu me aquietarei por um momento e irei para casa. Esse mundo em que pareces viver não é a tua casa. E em algum lugar da tua mente tens o conhecimento de que isso é verdadeiro. A memória de casa continua te perseguindo como se houvesse um lugar que te chamasse de volta, embora não reconheças a voz e nem o que essa voz te lembra. Mesmo assim, continuas te sentindo como um estranho aqui, vindo de algum lugar completamente desconhecido. Nada tão definido que possas dizer com certeza que és um exilado aqui. Apenas um sentimento persiste em alguns momentos pouco mais do que uma diminuta pulsação. Em outros, vagamente relembrado, ativamente descartado, mas algo que com certeza vai voltar de novo à tua mente. Então aquele sentimento: eu não pertenço, tem alguma coisa errada, existe um vazio dentro de mim. É o que ele está falando. Esse mundo não é a nossa casa. Não há ninguém que não saiba do que estamos falando. No entanto, alguns tentam deixar de lado os seus sofrimentos em jogos para ocuparem o seu tempo e afastarem a sua tristeza. Outros negarão estar tristes e nem reconhecem em absoluto as suas próprias lágrimas. Outros ainda insistirão que aquilo de que falamos é ilusão, que não deve ser considerado como nada além de um sonho. No entanto, quem em simples honestidade, sem defensividade ou autoengano, negaria que compreende as palavras que estamos proferindo. Eu de vez em quando lembro aos meus filhos adolescentes que esse vazio está aí dentro de todos, que não é só dentro deles, e que eles devem procurar a resposta dentro e não fora. Cada dia mais nós colocamos a nossa atenção em vídeos como esse, não como esse, né, gente, porque esse é diferente, mas distraímos as nossas mentes com inúmeras coisas para não prestar atenção naquilo que não sai de lá. É um sentimento de não pertencer, né? Falamos por cada um que caminha por esse mundo, pois ele não está em casa. Vai incerto numa busca sem fim, buscando na escuridão o que não pode achar, sem reconhecer o que é que está buscando. Constrói 1000 casas, mas nenhuma satisfaz a sua mente inquieta. Esses planos que nós temos são essas casas que ele está dizendo: constrói 1000 casas, faz 1000 planos, planos de casamento, planos de trabalho, planos de férias, mas nada disso vai realmente levar o indivíduo de volta para casa. Não compreende que está construindo em vão. A casa que busca não pode ser feita por ele. Não há nenhum substituto para o céu. O inferno foi tudo o que ele jamais fez. Talvez penses que é a tua casa de infância que queres achar novamente. Muito comum, né, gente? A infância do teu corpo e aquele lugar que abrigava é agora uma memória tão distorcida que apenas seguras um retrato de um passado que nunca aconteceu. Entretanto, há uma criança em ti que busca a casa do seu pai e sabe que é uma estranha aqui. Essa infância é eterna, com uma inocência que durará para sempre. Aonde quer que essa criança vá, a terra é santa. É a sua santidade que ilumina o céu e que traz à terra o puro reflexo da luz do alto, em que a terra e o céu estão unidos como um só. É essa criança em ti, que o teu pai conhece como o seu próprio filho. É essa criança que conhece o seu pai.
Ela deseja ir para casa tão profunda e incessantemente que a sua voz te implora que a deixes descansar por um momento. Não pede mais do que alguns instantes de alívio, apenas um intervalo em que possa voltar a respirar o ar santo que enche a casa do seu Pai. Tu também és a sua casa. Ela voltará, mas dá-lhe um pouco de tempo para ser ela mesma, na paz que é a sua casa, descansando no silêncio, na paz e no amor. São esses momentos de meditação que nós voltamos para a nossa casa, que nós nos encontramos com Deus, aonde nós paramos sem nenhum interesse em coisas daqui, mas nós paramos, nos silenciamos, nos aquietamos para conhecer a Deus, para ter comunhão com o Pai, para estar a sós com Deus. Esses são os momentos mais maravilhosos, mais significativos, aonde existe cura para as nossas consciências, esse instante de parar e dizer: Pai, eu quero voltar para Ti, eu quero Te conhecer, eu quero ter comunhão contigo, tá? Essa criança precisa da tua proteção. Está longe de casa. Ela é tão pequenina que parece que pode ser facilmente excluída. Sua vozinha pode ser prontamente abafada. Seu chamado por socorro pode passar quase despercebido em meio aos sons ásperos e ruídos dissonantes do mundo. Mas ela sabe que em ti ainda habita a sua proteção segura, a proteção de Deus. Tu não a decepcionarás. Ela irá para casa e tu irás com ela. Essa criança é a tua ausência de defesas, a tua força. Ela confia em ti. Veio porque sabia que não falharias. Ela te fala baixinho e incessantemente da sua casa, pois quer levar-te de volta com ela, para que ela própria possa ficar e não retornar mais uma vez aonde não é o seu lugar e onde vive como um pária num mundo de pensamentos alheios. A sua paciência não tem limites. Ela esperará até que ouças a sua voz terna dentro de ti, chamando-te para deixá-la ir em paz, junto contigo, ao lugar em que está em casa e tu junto com ela. Essa sensação de estar sem se defender, de estar sem necessidade de defesa, é justamente um momento de paz que nós não podemos deixar de experienciar todos os dias e muitas vezes por dia, quando pudermos estar em meditação, sem defesa, buscando apenas a presença de Deus, sem procurar resolver problemas, apenas como Joel diz, né? Que Deus se apresente. Quando você sentir a presença de Deus, tudo já está resolvido. Nós não precisamos nos defender de coisa alguma. Quando te aquietas por um instante, quando o mundo se afasta de ti, quando as ideias sem valor cessam de ser valorizadas em tua mente inquieta, então ouvirás a sua voz. Olha que importante, né, gente? É quando a gente largar o mundo, quando a gente parar de pensar nas coisas do mundo, de querer coisas do mundo ou de não querer coisas do mundo. Joel diz que a gente não deve amar, odiar ou temer coisa alguma, tá? Porque nessa situação de amar no sentido de estar apegado, eu quero demais isso, eu não posso ficar sem isso. Ou quando você odeia, ou quando você tem medo de alguma coisa, você sai dessa presença, tá? E aí essa voz não pode falar contigo. Ele está dizendo aqui em sua mente
Quando a gente parar de valorizar as coisas lá fora, a sua mente pode se aquietar e ouvir a voz de Deus. Ele te chama de modo tão tocante que não resistirás mais. Naquele instante, ela te chama, é a voz de Deus, tá? Ela te chama de modo tão tocante que não resistirás mais. Naquele instante, ela te levará para casa e tu ficarás com ela em perfeita quietude, silêncio e paz. Além de todas as palavras, intocado pelo medo e pela dúvida, com a certeza sublime de que estás em casa. Descansa com ela frequentemente hoje, pois ela se dispôs a tornar-se uma criancinha para que pudesses aprender com ela. Ela é a voz de Deus. O quanto é forte aquele que vem sem defesas, oferecendo apenas mensagens de amor àqueles que pensam que ela é o inimigo. Ela tem nas suas mãos o poder do céu e os chama de amigos e lhes dá a sua força para que possam ver que quer ser amiga para com eles. Ela lhes pede que a protejam, pois a sua casa está muito longe e não voltará para lá sozinha. Cristo renasce como uma criancinha a cada vez que um perigo quer deixar a própria casa. Pois ele tem que aprender que aquilo que quer proteger é apenas essa criança, que vem sem defesas e que está protegida pela ausência de defesas. Vai para casa com ela de vez em quando hoje. Tu aqui és tão estranho quanto ela. Hoje, toma tempo para deixar de lado o teu escudo, que não te traz nenhum proveito, e abaixa a lança e a espada que ergueste contra um inimigo inexistente. Cristo te chamou de amigo e irmão. Veio até pedir a tua ajuda para deixá-lo ir para casa hoje, completo e completamente. Ele veio como vem uma criancinha que precisa implorar a proteção e o amor de seu pai. Ele domina o universo e, no entanto, te pede incessantemente que volte com ele e que não tomes mais ilusões por teus deuses. Gente, quando nós estamos em problemas, né, que não é difícil acontecer, esquecemos completamente a voz de Deus, essa criança que fala baixinho dentro de nós. Não conseguimos ouvir a criança, não conseguimos ouvir a voz de Deus, que nos diz que não precisamos de defesa alguma, que todas essas coisas que estão lá na nossa frente, né, que estão lá fora, são deuses ilusórios que nós criamos. Por exemplo, diante de uma doença, nós fazemos a ideia de um Deus. Por quê? Porque ele está feroz contra nós, ele tem poder contra nós, então ele chama de deuses, né, ilusórios, porque de alguma forma nós adoramos esse Deus, de alguma forma nós queremos provar a existência dessa doença ou desse problema, né? Então ele se torna um Deus, ele se torna muito poderoso sobre nós e aí não temos a possibilidade de ouvir essa voz, né? Essa criança que está lá falando baixinho dentro de nós, dizendo: você não tem que se defender, porque tudo isso é ilusão, porque esse mundo todo aqui na nossa frente é ilusório. Você não precisa de defesa alguma, você está nas mãos do teu Pai, você não precisa. Agora, na hora que nós nos defendemos, sim, é que as ilusões se levantam mais e mais contra nós. Então, eu não diria que esse exercício fosse para um dia, eu diria que esse exercício é para a vida toda. Nós temos que estar todos os dias nos aquietando para ouvir essa voz infantil, essa voz dessa criança que está dentro de nós, nos pedindo para esquecer esse mundo lá fora e voltar para dentro e conhecer a Deus, né? Então ele continua aqui.
Não perdeste a tua inocência, é por isso que anseias. É esse o desejo do teu coração. Essa é a voz que ouves e esse é o chamado que não pode ser negado. A criança santa permanece contigo. A sua casa é tua. Hoje, ela te dá a sua ausência de defesas e tu a aceitas em troca de todos os brinquedos de combate que fizeste. E agora o caminho está aberto e o fim da jornada finalmente à vista. Aquieta-te por um instante e vai para casa com ela e por algum tempo fica em paz. E quanto mais, amados, a gente aprende a ter esses momentos de paz, mais eles se estendem a outros momentos de paz, a outros momentos aonde a gente vai começando a se sentir que eu posso não estar ainda em casa, mas eu já visitei a minha casa várias vezes. Eu já estive ali e a gente começa a ter confiança cada vez mais naquele mundo que é o nosso mundo. E a gente começa então a ter um pouco mais de paz e confiança para enfrentar as situações do mundo ilusório sem tanto medo, né? E entendendo que quando eu não me defendo, quando eu abro mão dessas armas daqui, mais e mais eu vou vendo que aquilo não pode me atingir, que aquilo não é real, que aquilo ali não pode me causar dano, e vamos firmando os nossos pés. Então volta para casa todos os dias, várias vezes por dia, se você puder. Acorda mais cedo para estar com essa criança, com essa voz, né? A voz de Deus em ti. Volta, acorda mais cedo, tira um tempo no meio do dia, nem que seja alguns minutos, 2 minutos, 3 minutos no teu intervalo de almoço. Volta para casa à noite com essa criança, dedica a ela o maior tempo possível, porque ela é a tua casa e você tem que voltar para casa. O teu objetivo é esse, é se reencontrar e voltar para casa, e é lá, na meditação, no silêncio, que você aprende e encontra o seu caminho, tá? Queridos, aproveitem muito. Namastê, Deus te abençoe. Nos vemos.